Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita alegria que eu recebi o convite de poder estar vindo aqui hoje, refletir com vocês em torno das palavras do Mestre. Agradeço de antemão a coordenação da reunião pelo convite, pela oportunidade do estudo, agradecendo também a espiritualidade superior com quem conto, para nos iluminar, nos orientar, nos dirigir, e que nossas palavras possam fazer morada nos nossos corações, trazendo conforto para a gente, e força para a gente seguir nessa caminhada rumo a esse amor maior que o Cristo nos ensinou. E hoje nós vamos refletir então em torno do ensinamento do Mestre, que está contido no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versículo 1 a 2. E para ficar certinho aqui, eu vou ler para a gente poder não errar nenhuma palavrinha. Tá assim, Mateus começa, segundo o Cristo, dizendo o que o Cristo nos disse: Não julgueis, a fim de não seres julgados, porque sereis julgados conforme houver julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. Esse ensinamento é muito bonito e muito importante para a gente, porque o Cristo fala que para a gente não julgar. Primeiro é não julgueis. Então não vamos evitar julgar. E que se a gente julgar, nós seremos julgados na mesma força, sentido contrário, em direção a nós, do que nós julgamos os nossos irmãos. E ele ainda completa, vai ser empregado com vocês a mesma medida que tenhais servido para com os outros. E essa linguagem de medidas é bem típica daquela época, daquele povo, do povo judeu. E a gente vai ver que naquela época, por exemplo, não sei se tinha balança para todo lado, por exemplo, mas tinha essas porções. Então você chegava na tenda e tinha lá tanto de trigo. A medida 1, a medida 2, que era maior, a medida 3, não sei como é que eles chamavam, mas a gente está falando aqui. E aquilo lá era medido e colocado no cesto. E os judeus, quando estavam se medindo aquilo, faziam questão ainda, não só do tamanho da medida, mas, por exemplo, a farinha que fica com bastante volume e ar, são grãos, eles batiam aquilo para ficar tudo assentadinho, mais justo, calcavam, que ia ficar batendo na mão assim, para deixar aquilo bem compacto, para caber o máximo possível, e se colocava então no saco, e a pessoa levava pelo dinheiro que já era combinado. Então, assim, o Cristo está usando falando que da mesma forma com que vocês empregarem, as medidas que vocês empregarem contra os outros, julgando-os, isso também será usado com vocês. E é muito interessante isso, porque a gente conhece a lei do retorno, a lei da ação e reação, muitas vezes chamada de lei do retorno, e realmente tudo que nós criamos ao nosso entorno, para conosco, com os nossos irmãos, ao nosso redor, a gente sabe que isso acaba nos voltando para a gente, seja da forma ruim, se for uma ação ruim com os outros ou conosco, seja positivamente, se a nossa ação com os outros foi de amor, foi de bondade, de caridade, E a gente tem que ficar muito atento a isso. E lá no capítulo 8 de Lucas, que a gente vai ver do versículo 3 a 11, o exemplo que se tem dessa passagem que o Cristo ensina e Mateus traz para a gente é a passagem da mulher adúltera. Não sei se vocês lembram, mas a mulher foi pega em adultério pelos fariseus, pelos judeus, e foi levada para Jesus para que fosse julgada, tentando criar até uma armadilha para o Cristo, vendo se ele seguia ou não a lei, porque a lei dizia que aquele que fosse pego em adultério, aqueles que fossem, porque adultério é cometido por um só, eles seriam condenados à morte. E o Cristo, vendo aquela multidão trazendo aquela mulher enfurecida, a multidão enfurecida trazendo aquela mulher, melhor dizendo, conta a história que ela foi pega em adultério, e o que ele sugeria que fizesse com ela. E o Cristo estava escrevendo no chão e continua escrevendo. E aquela multidão vai se silenciando, diminuindo a voz, abrindo a cabeça para ouvir, E quando eles escutam, e quando o Cristo sente isso, ele responde que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E todos se retiram. Então, o Cristo, ao chamar os judeus para reflexão de que assim, vocês também já erraram, atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Nos diz primeiro, que se para a gente julgar uns aos outros, é preciso que a nossa conduta, nosso proceder, seja exemplar. Porque senão, nós estaremos sendo hipócritas, Nós estamos fazendo uma coisa e falando uma coisa e fazendo outra.
E com os outros nós estamos pesando a mão e conosco nós estamos aliviando o nosso proceder. Enquanto que a gente, segundo Cristo, nós devemos ser mais duros conosco para que nós possamos nos corrigir, nos melhorar ante os ensinamentos do Cristo, né? Segundo aquilo que o Cristo nos ensinou, desenvolvendo o amor ao próximo, desenvolvendo a fraternidade. E isso é que ele quer, tá, gente? Mas a gente às vezes é mais leve com a gente e mais duro com os nossos irmãos. Então, quando identificarmos os erros dos irmãos, não é pra gente ficar espalhando, ficar comentando, ficar querendo diminuir o outro em relação a isso. Não. É para que a gente possa crescer, a gente possa auxiliar aquele irmão a crescer e se livrar daquele comportamento que não é muito adequado, segundo o que a gente já entende. Porque a gente tem que ter esse entendimento também, que ainda na nossa pequenez espiritual, o que a gente tem por mundo hoje como certo, como legal, como desejado, é diferente de outros irmãos que veem a vida de uma forma diferente. Então não quer dizer que está certo ou está errado, mas que se a gente vê um comportamento que talvez não seja o melhor, não seja o mais indicado para aquele caso, que a gente ajude, busque ajudar e auxiliar aquele irmão a se libertar desse comportamento. E quando alguém ver do nosso comportamento isso, que a gente tenha a humildade de aceitar e se corrigir também, né? É isso que nós precisamos. Criando assim, né, por onde quer que passemos, uma rede de apoio mútuo, de reerguimento espiritual uns com os outros, sem importar muitas vezes com o erro alheio. Não que a gente vai ignorar ele, mas nós vamos utilizar e ter a humildade de aceitar os nossos erros, de trabalhar os nossos erros dos nossos irmãos para o nosso crescimento pessoal e coletivo, como irmãos. Então, assim, a pessoa errou naquele ponto, a gente viu, você entendeu o erro, nós, mesmo que não tenha sido eu errar, mas eu já olho e aprendo aquilo e a gente aprende juntos que não devemos errar naquele ponto. Não precisa esperar eu errar para ser corrigido, não é? Então, assim, a vida em sociedade, a vida em sociedade, ela tem esses benefícios que nós podemos ver uns aos outros, termos como exemplo e termos nós como apoio para que nós possamos desenvolver mais rápido, de forma mais leve e juntos, né? E estando em sociedade, claro que nós temos obrigação, até mesmo para nos melhorarmos como pessoas, como cidadãos, como sociedade, identificar as falhas, os erros, para a gente ir se corrigindo e se aprimorando, né? Melhorando. É natural. Então esse não julgar não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça, vai ser condescendente com os erros que a gente comete ainda. Não, vai ser estar atento a esses erros, entender que nós somos passíveis desses erros e buscar se melhorar, buscar nos melhorarmos como cidadãos, como pais, como esposos, como esposa, como pessoas que agora vivem sob a moral do Cristo. Então, a primeira coisa é aceitar o erro, entender que a gente erra, tanto o meu quanto dos nossos irmãos, né, daqueles que estão ali, e que todos nós somos passíveis de cometermos erros e erros graves ainda. Esse é um ponto que a gente tem que aceitar. E aceitando e partindo dessa premissa, que nós podemos errar e nossos irmãos podem errar também, a gente vai acolher esses erros, vai entender os erros e vamos chegar no irmão, dependendo, né? Sempre com bom intuito, se tiver abertura, conversar, falar assim, acho que seria mais legal a gente fazer assim ou de outro modo, não do jeito que foi feito. É interessante a gente trabalhar desse lado e um ajudando ao outro daquele lado que não consegue ver ainda. Um pai e uma mãe têm a obrigação de zelar pelos filhos, né? E apontar os erros, desenvolver para que eles parem de cometer aqueles erros passem, né, desculpa, a terem mais contato, desenvolver padrões, atitudes mais condizentes com o que se espera dentro do desenvolvimento do cidadão, do ser humano. Então ele comete, às vezes é agressivo quando novo, tem um jeito assim, ou assado, e que não convém ter isso. Então o pai ou a mamãe identifica aquele erro, não é o fim do mundo, não precisa, né, se desesperar, e vai falando assim, olha meu filho, você não pode ser assim. É mais fácil, mais bonito você buscar ser de outro modo. Então é isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos procurar. Não passar a mão e fingir que os erros não acontecem, porque os erros acontecem. E nós vamos buscar
identificar esses erros, aceitar esses erros e trabalhar para que esses erros não ocorram mais. E que a gente tenha outra postura ante aquela situação que nos levou a errar, colaborando um com os outros, para que a gente possa se desenvolver de forma melhor. E assim, diferente do exemplo do pai e da mãe, né, que tem que dar o exemplo, lógico, para o filho, ensiná-lo a caminhar conforme como um cidadão justo, reto, e tem que dar as palavras, e a gente sabe que com o desenvolvimento dessa criança, essas palavras, elas têm que vir acompanhadas dos atos, porque não adianta a gente falar uma coisa com o filho e tá fazendo ao contrário, que eles vão pegar o exemplo, né? O exemplo arrasta. Então, é extremamente importante a gente entender que aquilo que a gente prega, a gente pega, a gente faz, a gente cobra dos nossos filhos, no caso, mas que a gente prega na sociedade, desculpem pelo barulho, hoje está movimentado aqui, mas que a gente, aquilo que a gente prega, que a gente faz, que aquilo seja, que a gente faça aquilo, ou busque fazer aquilo o máximo que for. Se empenhe no esforço de fazer aquilo. Isso é extremamente importante e desejável para que a nossa palavra seja carregada, claro, não só de palavras bonitas, de frases bonitas, de efeito, mas de verdade. Isso movimenta, isso dá o exemplo, isso arrasta multidões. E lembrando que quando nos olhamos na ótica de irmãos, eu erro, fulano erra, ciclano erra, naturalmente. Então, que a primeira cobrança, e a mais forte, seja comigo. Porque é a mim que posso mudar. É a mim que eu posso alterar o padrão de conduta. É a mim que importa na relação com o Senhor, do ponto de vista pessoal. E claro, que a gente se desenvolvendo, se cobrando, mudando os padrões, como a gente está falando, as nossas palavras, nossos exemplos vão chamando a atenção dos nossos outros irmãos, e isso vai trazendo eles também para buscar esse mundo, esse modo de viver, esse modo de operar de forma mais harmônica, mais harmoniosa, mais amorosa, mais saudável, mais suave, mais leve, que é o modo de viver junto ao Cristo. Porque quando ainda nos pegamos em hipócritas, cobrando dos outros aquilo que nós nem nós mesmos fazemos, como foi no caso que a gente usou do exemplo da mulher adúltera, onde os judeus saíram porque ainda tinham pecados, nem não tiraram a pedra, eu lembro a vocês que Jesus disse que se a gente julgar, nós seremos julgados com a força igual. Será usada essa mesma força de julgamento, de juízo para conosco. Aí porque Deus é mau, Deus é cruel, Ele quer isso, é uma vingança dele? Não. E é interessante também que esse capítulo que Kardec trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, está dentro do Bem-aventurados misericordiosos, que é uma das bem-aventuranças. E ela implica, né? Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Também tem essa reciprocidade, né? Se tiver misericórdia, obterá misericórdia. E por que é assim, dessa reciprocidade, recebemos aquilo que damos? Porque é óbvio que Deus não fica anotando os nossos atos para nos condenar, para nos julgar, para falar, você julgou naquele momento, você vai. Isso tudo fica dentro da nossa consciência. Tudo aquilo que nós fazemos que foge à lei, a nossa própria consciência nos cobra, né? A gente tem atitudes que não são muito boas uns com os outros, com nossos irmãos, aquilo nos dói. A gente tem dificuldade de pôr a cabeça no travesseiro e dormir uma noite tranquila, né? Aquilo fica remoendo, remexendo. E no mundo espiritual funciona mais ou menos da mesma forma. Aquilo que a gente fez que fugiu à lei do amor, aquilo fica ressoando na nossa consciência, martelando na nossa cabeça e nos trazendo certos transtornos. E quando julgamos alguém por um ato, né, com violência, com fervor, com impiedade, por um ato que nós mesmos cometemos, ou um ato parecido que nós cometemos, aquilo fica na nossa cabeça. E no despertar da consciência, seja no plano espiritual, seja aqui no plano carnal, aquilo martela a nossa cabeça de forma dolorosa. E a gente julga aqui a nossa conduta, os nossos atos, com a mesma impiedade, com a mesma força com que nós julgamos os nossos irmãos. E nós cobramos aquilo da gente também. E aí, como não executamos enquanto podíamos, como não fizemos quando ainda estávamos, né? Quando ainda podíamos realizar aqueles atos condizentes com aquilo que cobramos, julgamos, a gente vem o remorso, vem as dores,
vem todo o processo de dificuldade que cria em torno da gente, porque nós não fomos verdadeiros conosco mesmo. Então, é por isso que ao julgarmos, sendo hipócritas, claro, nós seremos julgados com essa mesma força, porque esse juízo parte de nós. E partindo de nós, ele volta para nós por nós mesmos, pela nossa própria cobrança. E quando nós somos misericordiosos com um irmão, com uma irmã, indulgentes com o erro deles, entendendo, aceitando, ajudando-os a melhorarem nos erros, essa misericórdia também parte de nós. Então, ela também chega a nós quando nós despertamos e acordamos. Então, é por isso que os misericordiosos alcançam a misericórdia. E é por isso que quem julga será julgado. Dentro da nossa consciência, mas não é Deus. Deus é amor. Deus está sempre preocupando e buscando alternativas, nos dando condições para continuarmos evoluindo. À medida com que nós buscamos evoluir. E se nós paramos no caminho e continuamos fazendo as coisas erradas, a nossa consciência nos cobra, porque a lei, meus irmãos, todos nós sabemos, está escrita na nossa consciência. E estando escrita na nossa consciência, a gente tem que começar com uma coisa urgente, pelo menos eu. Parar de se justificar, parar de buscar desculpas para termos feito algo que foge ao que o Cristo pregava. Eu briguei com fulano, fui ríspido com fulano, fui rigoroso com fulano, mas também porque fulano fala... Não importa. Não importa ele. Como eu disse, a nossa relação com Deus ela é pessoal. É o que eu faço. Então, ainda que fulano faça isso, que ciclano, que beltrano faça assado, nós devemos agir sempre como baseados no mesmo amor, com a mesma caridade, com a mesma indulgência, buscando socorrer aquele irmão, auxiliar aquele irmão a se melhorar. Então, repetindo, nós devemos cobrar de nós primeiro a melhoria, o caminho reto, o andar de forma reta nessa jornada. E com os outros, na base do exemplo, da conversa, do apoio mútuo, para que nós possamos, como uma sociedade, como irmãos, uma fraternidade, continuarmos crescendo, desenvolvendo, progredindo dentro do amor do Cristo. E que quando a gente, infelizmente, ainda não temos essa perfeição, que a gente busque não ignorar o erro alheio, ou mesmo o nosso, mas termos caridade e indulgência com aquele erro, buscando nos direcionar de forma mais acertada na caminhada. Isso é muito importante para a gente ter essa noção. Não quer dizer não ver o erro. Não quer dizer ignorar aquele erro. Mas sim trabalhar, aceitá-lo, abraçá-lo mesmo, aceitá-lo esse erro, entendendo que nós somos passíveis de erro e trabalhando para que a gente transforme esses erros em acertos. Que a gente aprenda com eles, para que a gente possa não fazer mais, não cometer aquilo mais. E muitas vezes pode ser que nós nos deparemos com erros que atinjam prejudicialmente algumas pessoas ou a sociedade. A gente está cheio de exemplos, infelizmente, que ganham amigos, exemplos negativos de corrupção, de trambique, tudo, de políticos. E vamos supor que a gente trabalha com desses políticos e temos acesso a isso, sabe? Será que nós devemos levar isso à tona? É um dos questionamentos de Kardec no capítulo 10. E ele diz que quando a gente se depara com um erro que atinge a sociedade, que nós podemos se levar à tona, desde que o nosso intuito seja de colaborar, de ajudar, e não simplesmente de diminuir o outro, porque a gente também faz muito esse movimento, a gente aponta o erro do outro, aí o outro fica pequenininho, e a gente automaticamente cresce ali, todo mundo cresce no conceito dos outros, sendo que não é isso a intenção ou a nossa obrigação ao identificarmos um erro, mas sim de estancar aquele erro, de interromper aquele erro, que aquilo não continue acontecendo e que sim, se resolva e melhore. E não simplesmente denunciar por denunciar, expor em público ou simplesmente por isso, mas para que aquilo aquele erro pare e as coisas entrem no eixo e comecem a ser acertadas. E isso, claro, sem nunca esquecermos de dispensar aos nossos irmãos o apoio, amor, a caridade. Sempre buscando levar para eles o conforto, para que eles tenham mais facilidade em aceitar o erro, em se corrigirem no caminho. E foi isso que o Cristo veio fazer. Ele, que já era pleno nas virtudes comparadas a nós,
Ele veio em meio aos pecadores, aqueles ainda que ainda erram no caminho bastante vezes, né, de formas bem brutas, mas veio com todo o amor, com toda a paciência, corrigiu quando achou necessário, usou a energia necessária para corrigir muitas vezes, mas nunca deixou de amar, nunca deixou de confortar, nunca deixou de ensinar. Porque apontar o erro, buscar os erros dos outros, sem esse sentimento, não é caridade, não é amor, é juízo de valor. E nós não podemos, como Cristo disse, ficar julgando e buscarmos uns aos outros ainda em dificuldade, nos amparar, nos fortalecer para marcharmos juntos de forma mais condizente com esse amor, com a lição do Cristo. Até mesmo porque, irmãos, a gente não consegue saber qual que é o sentimento da pessoa ao executar tal ato. Por exemplo, um pai que está ali um pouco agressivo, desesperado em relação à conduta de um filho, de uma filha, às vezes é o último recurso, e no desespero dele, de tentar endireitar, encaminhar um filho que talvez está indo para um caminho que ele não esteja gostando muito. Enquanto que na mesma situação, um pai ali que pode estar desesperado, a gente pode estar vendo ali nervoso com a família, ele está simplesmente querendo repreender, diminuir o filho, agredir a família, em que não sabe o que está por dentro do coração de cada um. Porque nós não conseguimos sentir. E só Deus pode julgar, porque só Deus sabe aquilo que nos move, aquilo que nos movimenta a fazer aquilo. E o problema é que a gente, ao julgar, não conhecendo isso, toma tudo pela mesma coisa, enquanto a motivação de cada um é diferente. Nós não sabemos. Mas Deus sabe, a consciência de cada um sabe, e é essa consciência que vai julgar cada um. Deixemos cada um com o seu juízo, com a sua consciência. E a nós nos cabe amar, nos cabe auxiliar, nos cabe socorrer e crescer no amor divino. Esse é o que o Cristo veio nos ensinar, veio nos pedir para fazer. Como diz o Chico, não pediu nada impossível, nada muito difícil. Escalar o Everest, a maior montanha do mundo, né? Muitos morrem tentando voar, fazer qualquer coisa. Ele simplesmente nos pediu para que nos amássemos uns aos outros. E amando-nos uns aos outros, ao outro, fazendo ao outro o que queremos que nos fizesse, o que nos seja feito. Quando nós formos pegos em erros, nós não vamos querer que aquilo seja exposto, seja colocado para todos, de forma descaridosa. Mas sim que aquela pessoa nos ajude a entender o erro, aceitar aquele erro, né? Mostrando os erros, que a gente possa aceitar, entender, e que a pessoa também nos mostre que existe um outro tipo de proceder, de ação, para aquela situação. Que não é porque meu filho está desesperado, que foi o exemplo do pai que a gente usou, que meu filho está indo para o caminho todo, que eu tenho que esperar e ficar nervoso. Às vezes tem ajudas, entidades, ONGs, outros modos de abordagem que a gente não conhece, que a pessoa conhece, que podem funcionar muito bem. É isso que a gente tem que buscar fazer. Criar essa rede de solidariedade, de fraternidade, de amor. Então, roga a Deus que nos dê essa sabedoria, nos dê esse esclarecimento, esse discernimento, para que possamos pôr em prática essa lição estudada, refletida hoje aqui por nós, que a gente possa se desfazer dos juízos e cada vez mais buscar colaborar com amor no crescimento de todos quanto nos rodeiam. Que sejamos luz por onde quer que passamos. Agradeço a todos os corações aqui envolvidos, que Jesus nos abençoe e nos ampare e que possamos ter uma boa semana. Fiquem em paz e mais uma vez muito obrigado.